Olá pessoal, eu sou a Vitória Evelyn, faço dupla com a Samia Martins e a gente ficou como tema para o nosso seminário o poeta Ferreira Goulart. Bom, Ferreira Goulart é um pseudônimo para José Ribamar Ferreira. Ele foi um grande poeta, crítico de arte e ensaísta brasileiro. Ferreira Goulart nasceu dia 10 de setembro de 1930 em São Luís do Maranhão. Sua primeira obra de poesia, intitulada Um Pouco Acima do Chão, foi publicada em 1949, quando o autor tinha apenas 19 anos. Ferreira Goulart participou da fase inicial do movimento concretista, conhecido também como Grupo de Ruptura, durante a década de 1950. Inclusive, a sua obra A Luta Corporal, de 1954, apresenta forte influência oriunda do concretismo. Embora Ferreira Goulart tenha participado da fase inicial do movimento concretista, ele acabou se afastando anos depois devido a algumas discordâncias que ele tinha em relação às propostas teóricas de alguns autores, né? Então ele acabou se afastando devido a discordar mesmo de algumas coisas que os poetas pregavam. Ele discordava do que ele considerava ser um racionalismo excessivo da poesia concreta e ele defendia mais subjetividade para a poesia. Por isso, essa contextualização do concretismo é tão importante na trajetória do Ferreira Goulart, porque foi a partir desse rompimento dele com o movimento concretista que ele se tornou um dos responsáveis pela criação do movimento neoconcretista, né? Da poesia neoconcreta. Que surgiu no Rio de Janeiro em 1959 através do Manifesto Neoconcreto. Esse movimento neoconcretista, ele surgiu como uma reação ao movimento concretista que ocorreu em São Paulo. E contou com a participação de vários artistas plásticos, como Elliot Sica, Lígia Clark e, além do poeta Ferreira Goulart, o poeta Reinaldo Jardim. No começo da década de 60, ele se afastou do neoconcretismo, né, deixando totalmente de lado as experiências de vanguarda. Dessa forma, Ferreira Goulart acaba engajando-se na política por meio do Centro Popular de Cultura, CPC na época, que era um grupo de intelectuais de esquerda que foi criado em 1961. Devido à sua intensa participação política, Ferreira Goulart foi perseguido durante a ditadura militar, que ocorreu em 1964. O poeta acaba se exilando em 1971 e reside em cidades como Paris, Moscou, Santiago, Lima e Buenos Aires. Foi durante o seu exílio em Buenos Aires que Ferreira Goulart escreve uma das suas obras mais importantes, intitulada como Poema Sujo, publicada em 1976. Ferreira Goulart também foi indicado e ganhou vários prêmios durante a sua vida. Ele ganhou o prêmio Jabuti em 2007 com o livro Resmungos, o prêmio Camões em 2010 e também foi indicado ao Prêmio Nobel da Literatura, prêmio muito importante, em 2002. Ferreira Goulart também foi eleito para ocupar a cadeira de número 37 da Academia Brasileira de Letras, a ABL, em 2014. Ferreira Goulart acabou falecendo aos seus 86 anos em 2016, vítima de pneumonia. Agora eu vou falar um pouco sobre as características da estética de Ferreira Goulart e como a sua trajetória influenciou na sua estética.
O Ferreira Goulart ele é considerado um dos maiores poetas brasileiros. Então, a sua obra, em geral, ela tem várias fases de pesquisa estética. Logo durante o seu período de formação, Goulart foi muito influenciado pelas estéticas simbolistas e parnasianistas. A sua primeira obra, né, como eu já citei antes, intitulada um pouco acima do chão, ela tem fortes características parnasianistas e simbolistas. Eu assisti uma entrevista onde o Ferreira Goulart falava que na época que ele escrevia como os poetas parnasianistas, ele se dedicou tanto a escrever daquela maneira que eles escreviam, que quando ele falava já saía em decassílabo. Então, quando ele falava, meio que já saía medido. Após isso, a estética de suas obras é bastante caracterizada pelos primórdios do concretismo, com a quebra das convenções líricas tradicionais, a estrofe, o verso e muitas vezes a rima, e a valorização do conteúdo visual e sonoro, ou seja, a exploração das palavras no sentido gráfico e vocal delas, onde ele foi responsável por revolucionar a poesia ao dar mais flexibilidade à linguagem e trabalhar a palavra de forma mais livre. Outra característica bastante forte é o lirismo exacerbado adotado pelo autor após o seu rompimento com o concretismo. Então, nas obras seguintes ao concretismo, a gente pode perceber tanto o lirismo exacerbado como a presença da subjetividade e do expressionismo, que seria a valorização pela expressão do emocional do ser humano. Vamos às curiosidades. A poesia de Ferreira Goulart influenciou diretamente os músicos do tropicalismo. Sua poesia está eternizada na música e teve seus poemas cantados por grandes nomes da música popular brasileira. Entre esses poemas temos o poema Onde Andarás, que foi cantado por Caetano Veloso em 1968 e regravado por nomes como Maria Bethânia e Marisa Monte. O poema Bela Bela foi interpretado pelo nosso queridíssimo Milton Nascimento em 1981. O poema Traduz-se foi cantado por Fagner também em 1981. Ferreira Goulart também foi responsável pela tradução da música. Gente, perdoe o meu espanhol, porque eu não sei espanhol. Mas o nome da música é Borburras de Amor. O sucesso do cantor dominicano Jean Luiz Guerra, que a versão aqui no Brasil, feita por ele, se chamou Borbulhas de Amor. Eu acho que você já deve conhecer aquela música lá. Quem dera ser um peixe em seu lindo aquário mergulhar. Não sei cantar, gente. Então é essa música aí. Também temos a música Definição da Moça, que foi uma composição em parceria com a compositora gaúcha Adriana Calcanhoto e lançada pela cantora Simone em 2009. Essas são algumas das poesias que foram cantadas e interpretadas por nomes da nossa música, na nossa MPB, música popular brasileira. E eu citei só algumas, claro que tem muitas outras. Eu pesquisei e eu vi que tem algumas outras. Não que essas sejam as melhores. Essas daqui são as que eu acho que são mais conhecidas. Então eu trouxe como curiosidade. Muita gente não sabe que algumas das músicas cantadas por grandes nomes da nossa música são poemas escritos pelo Ferreira Goulart.